Então, em oração pela reunião, o Senhor trazia a palavra ao meu coração de compaixão, que nós precisamos de ter mais compaixão nas nossas vidas. E nós vamos estar vendo em Marcos 5, do 1 ao 20, por que nós precisamos ter compaixão. Amém? Marcos 5, do 1 ao 20, nós vamos falar sobre o endemoniado gadareno. Aqui fala Gerazeno, mas em outras versões fala gadareno. No livro de Lucas, cada um fala, mas é o endemoniado gadareno. Marcos 5, do 1 ao 20. Achou? Então, amém. Então vamos estar lendo ele, Dona Tereza. Então fala assim: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncias ali tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos estar lendo até aqui. Então aqui conta uma história muito bonita e ela serve muito para as nossas vidas. Aqui conta a história de um homem, gente, endemoniado, e os demônios dele eram legiões de demônios. Não era um demônio, era 2.000 demônios em um homem só. E ali aquele homem, ele era tipo, se fosse hoje, ele era o quê? Um foragido da justiça. Por quê? Cadeia não segurava ele, ele fugia. Ele rebentava tudo. Ninguém podia deter ele. Porque a força dele não era dele.
era de demônios e principados, né? Então ele era um homem que todo mundo tinha medo. E era um homem que ele estava tão possesso por espíritos imundos que nem roupa ele vestia mais. Então ele já estava tão atormentado que, assim, ele vivia nos cemitérios ali, andando de qualquer maneira. Mas Jesus chegou, gente. E Jesus, o que ele teve? Compaixão daquele endemoniado. Porque aquele homem, aquele corpo, estava sendo usado por demônios para quê? Para destruir ele mesmo, né? E afrontar as outras pessoas. E ali a gente vê que Jesus chega e traz liberdade na vida daquele homem. E eu achei interessante que os demônios falam para ele: por que o Senhor está aqui? Não chegou a hora ainda. Por quê? Porque ele achou, os demônios acharam que já era a volta de Jesus. Porque quando Jesus chegar, eles vão ser totalmente destruídos, né? Mas ainda nem é a hora. Por que o Senhor veio? Mas Jesus, ele age do jeito que ele quer, na hora que ele quer, basta ele querer. E o que o Senhor fala conosco através desta mensagem? Que Jesus, gente, ele é amor. Jesus é misericórdia. E Jesus, ele não age na carne com as pessoas. Jesus age com compaixão. E eu pergunto para vocês, como que nós temos agido com as pessoas? Aquelas que a gente olha, é um ladrão, é uma prostituta, são tantos tipos de pessoas que a gente lida, que a gente vê no nosso dia a dia. E quantas vezes a gente luta na carne com essas pessoas. E o Senhor Jesus, ele nos ensina a lutar no espírito. O que ele falou para o endemoniado? Sai! E ele saiu, né? E eu achei tão interessante que Jesus nos ensina tanto, gente, que ele expulsou aquele demônio. Depois esse gadareno chega todo vestido, de roupa limpinha e com a sanidade mental sarada. Você já viu o que é um demônio, gente? Nunca subestime um demônio. Ele existe. Ele existe. E ele pode destruir uma pessoa. Então, nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para quê? Para quê? Para orar, para repreender. Tudo bem, Valdivino? Para repreender o mal, né? E tudo mais. E eu vejo, gente, que nessa história, Jesus chega nessa cidade de Gadara. E essa cidade, ele chegou lá libertando, né, e tal, fazendo bem. E Jesus, ele foi rejeitado na cidade de Gadara. Quantas vezes nós somos rejeitados porque nós pregamos Jesus? Quantas vezes as pessoas nos veem quando vai chegando perto, que sabe que a gente vai falar alguma coisa de Jesus, ele já vai saindo rapidinho, né? E Jesus também foi rejeitado naquela cidade de Gadara. Aquela cidade, gente, ela tinha tipo uma confederação ali na cidade de Gadara, que tinha mais 10 cidades. E sabe o que Jesus fez, mesmo sendo rejeitado naquela cidade? Ele mandou os discípulos ir lá e anunciar o evangelho para eles. Jesus é o perfeito amor. Jesus é a perfeita compaixão. Mesmo sendo rejeitado, mesmo as pessoas virando as costas para ele, ele continuava amando e pregando o evangelho. E assim tem que ser nós, né? Nós precisamos o quê? Também pregar o evangelho. A palavra de Deus fala em Marcos 16 que quando Jesus subiu ao céu, ele falou: eu vou subir, mas eis que lhes dou poder
para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas, e nada vos causará dano. E quantas vezes nós passamos por situações adversas e nós esquecemos a autoridade que nós temos. Eu orando por essa reunião, Deus me falava: tem peso de glória na sua mão. Usa. Vocês têm peso de glória. Então nós temos que usar. E às vezes nós pomos a mão na cabeça quando nós vemos um problema, quando nós vemos uma enfermidade, uma situação. O que eu faço? O que eu faço? Ora! Repreende o mal! Sai, Satanás! Repreende o mal! O mal existe. E os demônios nos odeiam. Eles querem de toda forma nos destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida em abundância, né? Mas, gente, as coisas também não é tão simples como parece, né? Às vezes, Jesus nos deu autoridade. Mas, quando Jesus veio na terra, o que aconteceu? Por onde ele passou, quando os discípulos ali foi expulsar demônios, eles não conseguiram muito não. Porque nós precisamos ser cidadãos do céu. Para que a autoridade de Deus possa realmente sair das nossas vidas. No Salmo 15, não precisa abrir, para a gente andar um pouquinho mais rápido, para não demorar muito, fala assim: o cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao teu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao repobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não, jamais será abalado. E eu perguntava assim para Deus, eu mesmo: Senhor, mas o Senhor fala para mim de compaixão, de um endemoniado, agora o Senhor me fala no Salmo 15, mas tinha tudo a ver com o que Deus queria trazer para nós. Porque um cidadão do céu, ele recebe totalmente o poder de Deus na sua vida. O mal não pode com o cidadão do céu. Ele vem, ele nos afronta, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflição. Mas quando a gente se torna um cidadão do céu, os demônios nos respeitam, gente. Ele fala: aquela ali, eu não posso com ela não. Com ele não. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter integridade para agir como Jesus agia e as coisas acontecerem. O que significa integridade? Integridade, eu pesquisei, é ética, a uma pessoa educada, de conduta reta, uma pessoa de honra, briosa, íntegra, justa, pura, de alma e de espírito, né? É uma pessoa, aqui fala que pratica justiça. Ou seja, se tem algo errado, se você agir com justiça, não tem problema. Você pode praticar justiça, né? Sempre com o quê? Com compaixão, né? Então, falar a verdade e agir honrosamente com Deus e com os outros. Então, tudo que você for fazer, você tem que saber que Deus está vendo. Você não está ali sozinha naquela situação, Deus está vendo. E aqui também no Salmo fala que aquele que não difama, né? Gente, a defamação, eu
andei pesquisando, aquela pessoa que difama muito a outra, a gente precisa se livrar disso. Pelo que eu pesquisei no Google, no artigo 140, fala que aquele que difama o outro, ele pode pegar uma pena de 6 a 1 ano de cadeia. E tem pessoa que sai por aí defamando. Até lei para isso tem. Então, a gente não pode ter isso na nossa vida. Nós não podemos ficar ofendendo as pessoas e achando que Deus não está vendo. Deus vê tudo, né? E também nós não podemos falar mal do nosso próximo. Gente, a igreja do Senhor, ela ainda tem muita coisa para ser mudada. E por que ainda os demônios permanecem, às vezes, nas nossas vidas? Você sabia que às vezes ele tem poder na nossa vida? Mas por que nós usamos a nossa boca, a nossa língua, para defamar, para defraudar o nosso próximo? E eu fui pesquisar, quem fala mal do seu próximo é porque eles tentam disfarçar os seus próprios defeitos. Sabe por que eu vou falar daquele? Porque daí eu escondo os meus. Então, a gente tem que entender uma coisa, gente. Deus vê tudo. E uma hora a casa cai. Uma hora a gente pode agir com justiça. Mas como Deus é compaixão, Ele sempre nos alerta, né? E o Senhor, então, gente, para a gente ter a autoridade que nós precisamos ter em Deus, nós precisamos do Salmo 15 na nossa vida, né? Nós precisamos ser santos, santificar a nossa vida. Aí o mal não vai poder não vai não, né? Em Apocalipse 3, esse vamos ler, nós estamos terminando, gente. Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6, é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse 3, do 1 ao 6. Deus está sempre falando das igrejas e comparando a igreja dele com as igrejas de Apocalipse. Então, eu acho que a gente tem que entender e procurar mudar, porque realmente é Deus falando conosco, amém? Então, Apocalipse 3, do 1 ao 6, fala assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pois, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Vamos ler o 6 também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, gente, está falando de uma igreja. A igreja de Sardes, você acredita que ela tinha um apelido? Misericórdia. Era uma igreja morta, viva. Ela parecia uma igreja viva, mas era uma igreja morta, né? E
Por que que ela era uma igreja que quando as pessoas olhavam, tinha beleza, tinha vida. Mas quando Jesus fez o diagnóstico daquela igreja, ele falou, tá morta. Ela não tem vida. Por que que ela não tinha vida? Ela tinha uns sintomas, né? Ela precisava ser diagnosticada para ela conhecer realmente quem ela era, né? E aquela igreja de Sardes, ela tinha, eu pus aqui 3 sintomas. Primeiro, ela era uma igreja muito arrogante. Sabe o que é uma pessoa arrogante, gente? É mais ou menos assim, ó. Gente, eu tive uma pessoa que eu conheço, vou falar. Ela falava assim, eu não oro, eu só agradeço, né? Arrogância. Aí tá precisando de algo, fica lá lutando sozinha, não fala pra ninguém. Soberba, arrogância. Por fora, bela viola, por dentro, sepulcro caiado. Arrogância, né? Então, pessoas altivas, pessoas que se julgam melhores. Nossa, Deus. As coisas minhas é melhor do que todo mundo. Deus faz mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Arrogância. Eu tenho mais fé. Arrogância. Igreja de Sardes. E nós, gente, por que eu estou falando isso aqui? Jesus, ele pode chegar agora mesmo. Os arrogantes não sobem com ele. Muita gente. E se eu não falar, Deus me cobra. A gente tem que ser humilde. Tem que ter humildade. Eu não sou melhor que ninguém. Deus não me ouve mais do que o outro. Eu tenho que ser humilde diante de Deus, né? E aquela igreja de Sardes era uma igreja também o quê? Ela tinha uma anemia espiritual. Ela tinha um amarelão. Por quê? Porque ela não comia mais da palavra de Deus. Eu não quero, não estou com fome, não como. Eu não quero saber de reunião, não quero saber de ouvir palavra. E vai ficando no amarelão. Vai ficando anêmico. E vai capegando, no instantinho morre. Igreja anêmica, que não gosta da palavra de Deus. O que nos sustenta, o nosso sustento é a palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos ter fome da palavra. Apetite, pedir o apetite de Deus para a palavra de Deus, né? E era uma igreja que tinha amnésia também, né? A amnésia é o quê? Às vezes, a pessoa tá ali aprendendo tudo o que é certo. Esquece tudo. Ai, meu Deus. Aí sai pra lá, eu sou crente. Eu sou linda, maravilhosa. Deixa eu ser crente no meu canto. Pelo amor de Deus. Eu oro cedo, tarde, noite. Mas não está vivendo a palavra de Deus do jeito que Deus quer, né? Então, a gente tem uma mania de quê? De não olhar para nós próprias. Nós olhamos para o outro. Eu não olho o meu defeito, eu olho o defeito do outro. É mais fácil, porque eu olhando do outro, eu escondo o meu. É muito fácil olhar os defeitos dos outros. Difícil é olhar os nossos, é fazer um diagnóstico nosso e mudar de vida. Né? E a gente vai terminar. Hoje de manhã foi muito forte, gente. Vamos estar lendo o Salmo 102 e a gente termina.
Então, depois ainda tem o Isaías, mas é rapidinho. Salmo 102. O 19 e o 21. Fala assim: que o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor. Só até aqui. Então, gente, o Senhor está lá no céu. E Ele está assim, ó. Que isso que a Valdivina fez? Espírito Santo, vai lá, fala com ela, pelo amor de Deus. Senão eu volto, ela fica. Vocês acham que vocês escondem Deus? Deus está lá assim, ó, nos contemplando, né? Tudo. E o tanto que a gente tem que vigiar o tempo todo, né? Então, Jesus vê tudo, né? E hoje, em oração, eu achei assim tão interessante que eu falei, Deus, como é que eu vou falar isso? Mas Deus me falava assim: eu vou visitar a terra. E se Deus nos visitar, Ele vai pedir conta. E se Ele bater lá na nossa porta, hoje eu vou visitar a casa da Maria. Eu vou ver como é que tá aquele coração lá. Então, a gente tem que ter temor e tremor de Deus. Não é só temor, não. É temor e tremor. Porque ninguém esconde Deus. No Isaías 61, nós finaliza. Fala assim, do 1 ao 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vamos estar lendo, vamos ler até o 4. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, gente, Jesus, ele veio para pôr em liberdade os cativos. Só que quando Jesus subiu ao céu, ele deixou essa tarefa para quem? Para nós. Ou seja, Deus, ele nos confiou algo. Então, está nos confiado ir lá, orar pelos cativos, orar pelos enfermos, orar para eles serem libertos, fazer visitas viúvas aos órfãos, proclamar libertação aos cativos. Ele nos confiou. Sabe quando você viaja e você fala assim, ó, você fica olhando minha casa.
Você arruma tudo lá direitinho. E você chega, a pessoa não fez nada disso. É mais ou menos o que está acontecendo, gente. Deus confiou a igreja dele para ir anunciar o evangelho, orar pelas pessoas, libertar, né, pôr a mão, e os demônios sair, e as enfermidades sair. E a igreja tá coada. Por fora, como diz os antigos, bela viola. Crentona Iraci. Ah, tem dó. Vai fazer o que Deus mandou. Vamos ser crente do cidadão do céu, que tem integridade, que anda em justiça, que anda em retidão, e as coisas vão acontecer. E quando Jesus vier, ele vai achar a gente não sepulcro caiados, né? Porque sepulcro caiado, você olha por fora, tá uma beleza, mas você abriu? Meu Deus do céu. E é isso que ele nos compara. Aquele que não faz o que é certo, o que é correto. Então, eu acho que chegou mais que a hora da gente ficar fazendo de conta as coisas. Chegou a hora de agir. Jesus está voltando, gente. A qualquer hora ele volta. E ele nos fala hoje: tenha mais compaixão. Ama mais. Prega mais a minha palavra. Pratica a justiça, mas a justiça com compaixão. Primeiro você alerta, primeiro você adverte. E se não tiver jeito, você age com justiça. Mas primeiro é a compaixão. Primeiro é a palavra, né? E assim é Deus na nossa vida. O Senhor nos adverte. A palavra dele nos adverte. E o que a gente tem que fazer? Mudar de vida. Buscar integridade. Sabendo que o Senhor está lá no céu nos olhando. E ele não quer ver o que ele anda vendo. Ele quer ver mulheres e homens cidadãos do céu. E que realmente vai poder praticar a palavra dele. E quando orar, os demônios vão sair. As enfermidades vão sair. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Amém? Então era esta mensagem. Agora a gente vai estar orando. Deus abençoe a todos.